Testando. Não sei se vai dar para ouvir minha voz. Se der, a gente vai comentar alguma coisa aqui sobre tempo de transição planetária e apocalipse. Então vamos lá. Transição planetária, apocalipse e regeneração. Mundo de regeneração. Em geral, nós temos há uma tendência nossa de confundir essas três coisas: mundo de regeneração, transição planetária e apocalipse. Então a gente vai aqui num bate-papo informal, despretensioso, juntando o que a gente conhece à luz do espiritismo, comentar sobre isso, até para a gente entender melhor. Apocalipse está muito calcado no Apocalipse de João, não é isso? O Apocalipse de João, mas existem vários outros apocalipses. Dentro da tradição judaica, você tinha os profetas, aquelas pessoas que previam o futuro. O profetismo, ele adentrou um pouco, graças à influência judaica e semita, no cristianismo. Então você vai ter profetas, pessoas que realizam profecias. Você vai ter isso também entre os celtas, você vai ter isso no Egito, na Caldeia. Várias tradições vão trabalhar com a previsão apocalíptica. Em geral, quando você fala de apocalipse, você tem que distinguir duas coisas. A profecia propriamente dita, que é uma pré-cognição, né? O nome mais atual seria uma previsão do futuro, que é algo que pode acontecer pontualmente, circunstancialmente. Não é algo que a gente possa dizer assim, coletivo em geral. São coisas pontuais, locais e ligados àquela população, aquela pessoa que está vivendo aquele momento. Geralmente é uma coisa pessoal. Acontece? Acontece. É possível então prever o futuro? Sim. Sobretudo questões pessoais e de pessoas que você tenha algum tipo de ligação. O Apocalipse, ele se fundamenta dentro da visão. Tá vindo o trem. Não sei se vai dar para falar com o trem não, mas a gente tenta. Devo dar um pause para falar depois do trem, apesar de que esses trens aqui, eles são muito longos, né? Então, no Apocalipse, a tradição está muito ligada a prever o futuro, né? A previsão do futuro, algum tipo de tragédia, alguma coisa de renovadora. E é essa a impressão que as pessoas têm quando tratam do Apocalipse de João, de que é algo fundamental, essencial, transformador. Isso foi feito também com várias profecias,
Vários foram os profetas, vários foram as pessoas que tiveram visões. O mais famoso é, sem dúvida nenhuma, Nostradamus. Não é isso? O problema das previsões é que elas são utilizadas para uma época específica. Muito provavelmente, todas as profecias de Nostradamus, muito provavelmente, os eventos reais a qual ela se dirigia já aconteceram. A maioria delas na época que Nostradamus viveu. Algumas poucas um pouco mais adiante. Mas até hoje, qualquer evento em qualquer país ocidental, qualquer coisa que aconteça, as pessoas vão dizer que foi isso ou aquilo que está lá em Nostradamus. A mesma coisa acontece com o Apocalipse. Muitas das coisas que João viu realmente está muito presa simbolicamente, de difícil tradução, porque são visões, mas boa parte dessas visões são coisas que já aconteceram ao longo dos 2000 anos. No entanto, as pessoas sempre pegam pessoas, eventos. Isso sempre foi, nos últimos 1800 anos, sempre foi uma constante no Apocalipse de João. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, sempre que estiver vendo o Apocalipse, e tentando associar ele, informações dele, a qualquer evento futuro. Nós estamos hoje em 2024, então qualquer tentativa de associar coisas que estejam escritas ali a coisas futuras são problemáticas, porque boa parte do que João viu, boa parte, a gente pode ter certeza, são coisas que já aconteceram, e a grande maioria das coisas ali escritas estavam ligadas, sobretudo, à época que João viveu e alguns séculos depois. Transição planetária. Eu não sei de onde, quem foi a primeira pessoa a trazer esse nome, essa expressão. Neste momento que eu estou falando aqui, eu não sei. Posso até depois fazer uma pesquisa, mas eu não tenho esse dado, essa informação. De onde veio essa expressão, transição planetária? O que eu sei é que depois de 2012, depois daqueles eventos do calendário Maia, tornou-se comum, entre 2012 e 2019, falar de transição planetária. E isso, posso estar enganado, mas começou nesse grande espiritualismo periférico à doutrina espírita no Brasil e em outros lugares do mundo. Os mesmos que fizeram seminários no mundo todo. Isso é muito forte nos Estados Unidos, tá? No México, no Peru e no Brasil. Então, nesses países, em outros países também, países como Portugal e Inglaterra, outros países da Europa, isso é menos, mas também tem. Mas sobretudo Brasil, México, Estados Unidos, e aí vem Peru, Argentina, essa coisa do... E no Brasil, com o advento do
Espiritismo, choveu muitas pessoas, muitas mensagens, muita gente do movimento espiritualista próximo à doutrina espírita e mesmo de espíritas, usando o nome do Chico Xavier, usando a questão do mundo de regeneração para falar de transição planetária. Acredito que tenha tido mensagens mediúnicas, inclusive de médiuns sérios, falando de transição planetária. Lembrando que o conceito de mudança faz parte, né, do conhecimento espírita. A regeneração, a transformação do planeta no mundo de regeneração já é uma coisa que eu ouço no movimento espírita, e aí você vai usar muito essa expressão transição planetária, né, desde os anos 80. Desde os anos 80, antes até mesmo, já nos anos 40, você vai ter mensagens mediúnicas no início do século XIX, na própria codificação, você vai estar falando das mudanças. O problema é quando você coloca datas nesses processos de mudança, que na visão espírita começa dentro de cada ser humano. As mudanças planetárias são, como o nome diz, planetárias, fruto de um trabalho de educação coletiva. Ela não é algo individual, ela não depende de conversão religiosa, ela depende de mudança de consciência. E achar que a mudança de consciência pode ser datada, esse é o problema de muito desses discursos de transição planetária. Sim, como lembra lá no Livro dos Espíritos, a espiritualidade, Deus, sempre enviou missionários em todos os tempos para educar as massas. Esse momento não é especial se você pensar em grandes momentos de mudança. O grande evento de mudança aconteceu no século V a.C. No século IV, entre o século III e o século V, mais precisamente século IV a.C., você vai ter ali em 150 anos, entre o século V e o século IV, você vai ter a presença de Platão, Sócrates, a presença do Zaratustra, a presença do Buda na Índia, a presença de Lao Tse, Confúcio, todos eles renascendo nesses 150 anos, grandes pensadores que em cada um em seu povo levou grandes mudanças. Antes disso e depois disso, outros vieram, sobretudo influenciados por esses grandes pensadores. Até hoje, o conhecimento filosófico e religioso sofre influência desses pensadores. E depois o outro grande momento foi há 2000 anos, 2024 anos atrás, com a vinda de Jesus. Grandes espíritos renasceram para estar com Jesus e implementar as ideias cristãs. E isso veio acontecendo em vários momentos. Grandes pensadores na área da justiça, no Império Romano, etc, etc, etc. E agora? Também no século XIX, o surgimento das ciências,
da filosofia, da psicologia, da psiquiatria, da cesárea, da vacina. Tudo isso você vai ter a vinda no século XIX de grandes missionários no campo das ciências, no campo da ética, no campo da espiritualidade. Você vai ter Allan Kardec, Helena Blavatsky e vários outros pensadores no campo do espírito. O ressurgimento das ideias da Ordem Rosa Cruz no início do século XX, etc, etc. Então, as pessoas, os missionários, eles estão sempre renascendo. Eles não são fruto de que alguém contou que vai acontecer. Eles são normalmente, e é isso que a gente não pode perder de vista, a gente só os identifica através dos resultados, das mudanças que eles provocam. Sempre que se começa a colocar a teoria, estão vindo seres de Órion, de Sírios, extraterrestres, para fazer a transição planetária, e não as pessoas que estão de fato aqui fazendo, a gente corre o risco de cair numa visão fantasiosa do que é a regeneração. A regeneração é não poluir rio. A regeneração é acabar com a ideia de violência, do uso de arma. A ideia de que alguém vai resolver o problema de todo mundo. A ideia de regeneração é a ideia que está atrelada à lei de progresso. Um planeta se torna um mundo de regeneração porque ele se torna mais evoluído. E mais evoluído é nós nos tornarmos mais conscientes e não dependentes de um salvador da pátria, seja ele do campo religioso ou político. Então, todos aqueles que lutam pela emancipação do ser humano, pela individuação do ser humano, todos aqueles que estão lutando para que o ser humano seja mais saudável, mais amoroso, mais fraterno, mais ecológico, esses são os tais seres que muitas vezes vêm de outros mundos e que aqui são mortos, achincalhados, humilhados, perseguidos, sem fantasia. Quando você vê seres de um outro sistema solar vão vir aqui para trazer a transição planetária, parece que eles vão fazer algo mágico, quando na verdade o que eles vão fazer é justamente o que nós estamos fazendo dentro da doutrina: falar do amor, da fraternidade, da necessidade de se cuidar do idoso, da criança, de se valorizar a mulher, de se valorizar todas as etnias. Olhe para o mundo e veja quem está fazendo isso. Essas são as pessoas que estão construindo o mundo de regeneração. Mundos mais evoluídos não tem racismo. Mundos mais evoluídos não tem poluição. Mundos mais evoluídos não tem assalto, não tem favela. Há pessoas que já foram a mundos um pouco melhores do que o nosso. E é interessante que uma das coisas que se vê nesses mundos regenerados é a mundialização. Acabam-se a ideia de fronteiras. O planeta não tem mais necessidade das fronteiras. Não há guerras, justamente por isso. Não há fome, não há violência, não há preconceito de nenhum tipo. Então, isso que é a transição para um mundo melhor. Não é mágico e não acontece sem as pessoas. Não é algo que alguém vai fazer pela gente. Nós iremos fazer construindo no cadinho do dia a dia, da conscientização, da valorização da sociedade, do mundo, do outro, da ecologia,
de todos, da vida. Então a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de confundir Apocalipse com mundo de regeneração, como se fosse algo que vai acontecer, uma grande hecatombe e tudo vai mudar. Grandes hecatombes não fazem as pessoas mudarem. Nós tivemos a maior pandemia na história da humanidade em 2020. Entre 2020 e 2021. Assim que se ajuntou as vacinas, as pessoas continuaram sendo elas mesmas. Continuaram sendo agressivas. Aqui no Brasil, diariamente, a gente vê assassinato de mulheres feitas por parceiros, ex-maridos, namorados, etc. Guerras, várias guerras, divisões, atritos. Ou seja, não foi a Covid que mudou as pessoas. Então o que vai mudar as pessoas, Anderson? Justamente aquilo que está lá no Livro dos Espíritos desde 1857. É um trabalho de educação, é um trabalho de transformação, em que as pessoas vão se tornando melhores e aí vão se tornando pessoas que vão mudando. Essas pessoas melhores vão renascendo e vão ajudando na mudança de mentalidade da coletividade. A transição planetária, portanto, não é algo brusco, é algo que vai acontecer ao longo dos próximos séculos. Sempre que a gente está reencarnado, e isso é uma coisa que os apocalipses nos trouxeram, sempre que a gente está reencarnado, a gente quer uma transição brusca e imediata. Quando, na verdade, no imediato, no hoje, no agora, o que nós podemos mudar somos nós mesmos. É o planeta interior, é o nosso íntimo. Esse nós podemos mudar. O outro, o mundo exterior, ele é construção e é lento.